O título da palestra dele é Star Shape CMC Surfaces with Circular Boundary. Professor, você me fala. Ok. Obrigado, Walter. Bom, bom dia a todos e a todas. Realmente eu queria pedir permissão de vocês para tirar a máscara, tá? Bem, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite aí dos organizadores, né, participar desse excelente evento e poder falar, também reencontrar os amigos aqui em Belém. Bom, eu vou falar de superfícies estreladas, tá, com bordo circular, apesar dos slides estarem em inglês, aí vou sempre tentar traduzir os termos. Bem, então, de fato o que eu vou apresentar hoje é um resultado parcial da famosa conjectura da calota esférica. Tá? Mas aí, apesar de ser um tema conhecido, né, de todos aqui, né, eu vou tentar fazer uma breve revisão histórica, pois é um tema que não tem assim, muitos avanços recentes. Né, e aí, ao final, eu faço a apresentação desse meu resultado parcial, tá bom? Bem, quando eu fui elaborar os slides, aí eu me deparei com a seguinte situação, que eu vou ter que falar de superfície CMC para uma plateia de especialistas de geometria diferencial. Então, você tem aí várias alternativas, né? Um objeto riquíssimo. Tá? E aí eu optei realmente pelo que eu acho mais interessante e o que é também a estratégia que a gente usa, né, na nossa palestra de divulgação científica, é utilizar esse apelo belíssimo das bolhas de sabão. Né? Então, durante toda a palestra, eu vou sempre ficar fazendo um paralelo entre as superfícies CMC, superfície de curvatura média constante, né, fechadas, né, a bolha de sabão, e a superfície CMC com bordo, as películas de sabão. Tá? Então, para introduzir, vamos lembrar aqui por que a gente usa as bolhas de sabão, né, para divulgar as superfícies CMC. Né. Isso deve-se ao fato de que a interface, né, entre dois meios distintos, né, ela é modelada pela equação de Laplace-Young. Coloquei aqui esse contextozinho aqui que você tem, pode pensar que é uma gota d'água aqui no sólido, né, e tem gravidade, enfim. Aí você pensa aqui você pensa aqui na interface aqui do líquido, tá? O fato é que a equação de Laplace-Young, né, considerando situação, né, sem gravidade, tudo bonitinho aí, né? Ela diz o seguinte, que a diferença da pressão aqui entre um lado, né, e outro é proporcional. Esse gama aqui depende dos materiais envolvidos, né? É proporcional à curvatura média da superfície aqui que forma a interface. Então, o que acontece quando a gente tem uma bolha de sabão, né? Então, você, de alguma forma, você soprou, né? Você aumentou a pressão ali uma vez que ela deslocou. Então, internamente, aqui nesse caso, você tem uma pressão maior do que a pressão de fora. Mas, mais do que isso, né? A gente tem que a pressão está distribuída de forma uniforme, né? O ar aqui, a gente pensa, está de forma uniforme, então a pressão, essa diferença, ela é constante ao longo de toda a interface. Então, a bolha de sabão, né, é um exemplo de superfície de curvatura média constante, e a gente conclui isso, né, apenas da equação de Young-Laplace. Mesma coisa vale aqui. Eu acho interessante, né, já que a gente está falando de CMC, eu não poderia não citar as mínimas. Né? No caso da mínima, o que acontece? Né? Você tem a mesma pressão de ambos os lados. Então, a curvatura é nula, né? Superfície mínima. Bom, eu vou me concentrar nesses dois casos, tá? Coloquei aqui o caso superfície mínima, a gente sabe, né? Tema lindíssimo, mas não é o tema de hoje. Pois bem, então, nos primórdios, né, você tem o seguinte problema inverso do que aconteceu com as mínimas nos experimentos do Platô, né? Você tem bolhas de sabão que fornecem exemplos de superfície CMC. Mas a gente não conseguia construir, não se conseguia construir bolhas de sabão diferentes da esfera. Tá? Então, o processo seria
usar a matemática, né, para você ver quais são as bolhas de sabão possíveis. Ou seja, classificar as superfícies de curvatura média constante. Ou, né, só mais preciso, caracterizar a esfera. Né? Caracterizar a esfera. Então, o primeiro resultado nesse sentido, né, isso aqui é acho que todo mundo conhece essa história, eu vou repetir porque não pode perder a oportunidade de contar uma história tão bonita como essa, né, que é o capítulo da classificação da ICMC, né, o histórico que tem. O primeiro resultado, né, foi obtido pelo Gelé, em 1853, né, e ele mostrou que a superfície estrelada, tá, fechada, curvatura média constante, tem que ser uma esfera. Tá? O conceito de estrelada é ok aqui para todo mundo, né, mas vou só fazer aqui uma figurinha, lembrar o seguinte. Em geral, tem 3 formas de você definir uma superfície estrelada, né? Desenho mais legal, mas a gente fala de estrelada em relação a um ponto, né? Então a superfície aqui sigma. Eu vou fazer sempre isso, tá? Eu não vou, a gente está falando de objetos de dimensão 2 no R3 durante toda a palestra, mas sempre vou fazer o desenho dimensão 1 para facilitar, tá? Então essa superfície ela é estrelada se o domínio, né, delimitado aqui pela minha superfície, né? Ele é estrelado no sentido afim, ou seja, para qualquer outro ponto, né, estrelado em relação a P. Né, quando você pega o segmento aqui, ligando P a Q, está contido no meu domínio. Tá? Tem formas equivalentes de você definir isso quando a gente está no ambiente que eu estou aqui, que a gente está tudo suave. Tá? E é o seguinte, você assumir, né, é equivalente você assumir que a função suporte, né, pega aqui o normal, cada ponto aqui, vou chamar de Q barra, tá? A função suporte tem sinal. Tá? Ou seja, se você olha aqui para a função suporte, vou colocar menor que zero. Fixo uma orientação. São formas equivalentes. A outra forma, que é que eu vou utilizar aqui, é que essa superfície pode ser, ela admite uma parametrização, né? Desculpa, né? Ela pode ser descrita como um gráfico, né? Ela pode ser descrita de forma não paramétrica, como um gráfico radial sobre uma esfera centrada em P. Uma esfera de raio 1, tá? Centrada em P. Então isso significa dizer o seguinte, cada ponto aqui da minha superfície pode ser parametrizado, né, a partir dessa esfera aqui, tá? Centrada nesse ponto P. Não estou assumindo que P é a origem, mas a gente poderia fazer isso. Tá? Então, ou seja, esse ponto aqui ele é da forma o x vezes x. Então, sigma seria, admite essa parametrização. Vou escrever assim, tá? Centrado ponto em relação ao qual a minha superfície é estrelada. Tá bem? Então, o Gelé faz uso, né, dessas equivalências no resultado dele. Tá? Posteriormente, tem um resultado aqui do Lieberman, que provou que fechada, CMC convexa, tem que ser a esfera. Tá? 50 anos depois. Tem? Bom, aí vem os 2 resultados mais celebrados, né, os mais fortes, assim, realmente quem esclareceu bastante a teoria. Praticamente 100 anos depois. Tá? Então, note aí que você tem um desafio aí, não é que foi o teorema de Hopf, que se a superfície é homeomorfa à esfera, então ela tem que ser a esfera redonda. Tá? E aí, interessante citar que o Hopf usou, né, a famosa duas formas, diferencial de Hopf, né? Então você usava a ferramenta de variáveis complexas, a prova dele estava restrita à dimensão 2. Tá? E aí veio, né, o Alexandrov, né? Na verdade foi 51, 53, né? 2 papers. Provou que se ela está mergulhada, então tem que ser a esfera. Tá? E aí ele usou, caso o famoso método de reflexão de Alexandrov, que é baseado no princípio de tangência, e a gente não tem essa restrição de dimensão 2. Né? Resultado belíssimo, que até hoje é uma ferramenta muito utilizada aí, né? Bom, e para fechar esse cenário, tem o resultado do Lucas Barbosa e do Manfredo do Carmo. CMC estável tem que ser a esfera. Tá? Então,
queria chamar a atenção aqui, né? Eu vi que alguém franziu a testa e realmente era normal que isso acontecesse. O Gelet, ele provou que se é estrelada, né, tem que ser a esfera. 50 anos depois, o Lieberman, que CMC convexa tem que ser a esfera. Ora, mas se é, se é convexa, é estrelada. Né? Isso é interessante. Estava até conversando agora há pouco com o Abdeno sobre isso. Né? É comum você ver palestras, só nesse período agora de pandemia, né? Você vê palestra agora do mundo todo. Tem um tema que está muito ativo agora, que é CMC com fronteira livre. Vi duas palestras que o pessoal, quando vai descrever essa historinha que eu descrevi, eles começam no Lieberman. O teorema de Gelet, ele meio que ficou para trás. E como vocês verem, de fato, o Lieberman ele fez um caso particular do teorema de Gelet. Tá? Lá da igreja. E aí, o paper está em francês, né? Cara, enfim, talvez. Mas deixando a fofoca de lado, voltando aqui para o histórico. Então a gente tem esse contexto aí para as superfícies CMC, né? Ali no início da década de 60, né? E depois aí tem um resultado do... Mas ok, mas aí você... Então, aí surge o problema de Hopf, né? Naturalmente. Bom, mas será que dá para você provar que... Será que você consegue emergir com um gênero maior que 1 no R3, né? De forma... Tem a curvatura média constante, ou seja... Dá para você tirar essa hipótese de gênero zero no teorema de Hopf. E aí, como a gente sabe, né, na sequência, acho que é 83, 86, né? O Wendt mostrou que não, né? Ele mergulhou. De fato, um pouquinho antes tem um trabalho do Xiang, que ele consegue CMCs mais dimensão no mínimo 4, né? Foi um trabalho realmente que fez diferença. Mas aí o toro de Wendt, né, realmente mostrou, a coisa já ficou bem mais clara no sentido de que os resultados do Hopf e do Alexandrov eram sharps. Né? Poderiam ir muito mais além do que aquilo. Mas aí, para a coisa realmente ficar completa, tem os resultados do Copulés, que ele mostra, ele dá exemplos de CMC com gênero maior que 2 e né, construções tão bonitas quanto difíceis. Né? Pois bem, então eu paro por aqui o caso fechado, a bolha de sabão. Né? Eu fiz essa descrição, como eu falei, né? Eu estou interessado no caso com bordo, mas eu fiz essa descrição porque eu acho que a analogia é super natural. Imagine que você tem aí agora, ok, estou satisfeito com o conhecimento que a gente tem sobre as bolhas de sabão. Agora vamos lá para a película. Né? Vamos pensar no caso mais simples, né? Que é o caso que a gente observa. Quando a bolha de sabão ela cai na superfície e fica lá, fica em volta a um círculo, né? Então, o que a gente sabe sobre superfície CMC cujo bordo é um círculo? Né? A situação clássica. Né? E aí, surpreendentemente, depois desse monte de ferramentas que a gente viu aí, né, construídas, a gente não sabe quase nada. Você ainda está em aberto, essa é a conjectura da calota esférica, né, a famosa conjectura da calota esférica. Você está em aberto o teorema de Hopf. Ou seja, se você colocar a hipótese de gênero zero, você não consegue provar. Está aberto se for mergulhado, está aberto se for estável. É um problema supernatural, superfície do R3. Até recentemente eu estive na França fazendo um pós-doutorado, eu estava lá almoçando e um grande matemático, né, o Frederic Elan, ele falou uma coisa assim, rapaz, certo, você via todos os geômetros pararem o que está fazendo agora e tentar resolver a conjectura da calota esférica, porque não pode, brincando, claro, né? Mas, enfim, pois bem, então, porém é o seguinte, tem muitos resultados parciais, tá? Tem muitos resultados parciais, inclusive fortíssimos, né? O primeiro que eu vou citar, realmente assim, começa a história, é o da Coiso, Coiso, provou em 86 o seguinte: se você tem uma superfície CMC mergulhada, cujo bordo é um círculo, tá? E ela satisfaz a seguinte condição, né? Ela não intersecta a parte exterior do círculo. A condição que a Coiso pediu foi a seguinte, né? Está aqui plano, tá? Está aqui meu círculo, tá?
E ela pede que a sua superfície não faça coisa desse tipo aqui. Tá? E aí algo interessante nesse trabalho dela é que ela prova, tá, que isso aqui não acontece. Intersecção aqui dentro do disco, né? Na verdade, esse resultado vale só para convexa, isso aqui não acontece. Ela consegue provar. Mas ela não consegue provar que não intersecta a parte exterior. Tá? Bom, e de fato, a beleza desse paper da coisa é porque ela consegue estender o método de reflexão do Alexandrov para a superfície com bordo. De fato, assim, primeiro foi o Rick Shen, em 83, ele faz a extensão do método para a superfície com bordo mínimas, né, estudando mínimas. Tá? E aí depois ela faz para a curvatura média constante. Tá? Esse resultado é muito importante, né, porque se você consegue mostrar, em particular, que a superfície vive no hiperplano, tá? Então você garante que ela tem que ser a esfera. E aí, os resultados posteriores aí sempre é buscando tentar mostrar que a superfície vive num semi-espaço. Tá? Isso vai ser muito importante para a gente. Então, por conta disso, eu quero relembrar, né, me permitam aqui, relembrar como pelo menos dar uma ideia bem simplista de como é o método de reflexão de Alexandrov, tá? Para mostrar de onde vem essa essência. Tá? O coração da técnica do Alexandrov é o princípio de tangência. Aqui da forma simplista, aqui, né, na versão mais simples, sem olhar para o caso do bordo, né? Se você tiver duas superfícies com a mesma curvatura média, tá? E que uma está acima da outra, né? No seguinte sentido, você escreve localmente aqui em cima sobre o plano tangente aqui elas como gráfico, tá? E você tem essa figurinha. E aí o que acontece é que nesse contexto elas têm que coincidir numa vizinhança do ponto P. Tá? Aí para o pessoal que também é fã do livro do Trundinger, como eu, né? É o princípio do máximo do Trundinger. Tá? Tem a versão com borda aí do Trundinger não, né? Que o princípio do máximo para EDP, tá? Onde é a equação da curvatura média, né? Uma equação onde vale o princípio do máximo bonitinho, né? O termo de ordem zero lá é zero. Pois bem. Ok, esse é o coração da prova. Eu só volto depois questão do tempo aí para me perder aqui. Então, como é que o método de reflexão da Alexandrov funciona? Tá? Você tem aqui a sua superfície fechada, CMC, tá? Aí você fixa uma direção, tá? Aí você pega um plano lá longe, de modo que não intersecta a superfície, e você traz ele. Tá? Bom, quando você toca a superfície, né? Aí você continua com esse movimento, tá? Aí tem um formalismo, né? Que a gente vai olhar agora para o seguinte: você vai refletir a sua superfície em relação ao plano, tá? No formalismo a gente não só reflete, mas também você exige que ela seja gráfico sobre esse plano. Mas pensa o seguinte: ok, eu vou refletir, tá? E vou olhar o primeiro ponto que ela toca a minha superfície do outro lado, tá? Quando toca, o que acontece? Né? Você vai estar, imagina aqui, ó, na minha figura ela vai vir e vai tocar aqui. Você vai estar com essa configuração. A configuração que você pode aplicar o princípio de tangência. Tá? E aí, tá certo? Estou sendo bem simplista aqui, não dá para entrar em todos os detalhes, mas aí o fato você conclui então que essa superfície, você consegue concluir que elas coincidem localmente, né? Mas você estende aí, mostra que essa... O fato é que você consegue mostrar que essa superfície ela é simétrica em relação a esse plano. Tá? Aí, como a direção foi qualquer, então você está dizendo que ela é simétrica em todas as direções. Tá? Você faz assim mesmo, tá bom? O que acontece? Quando você... Agora vamos pensar o seguinte: ok, eu quero fazer o que a Alexandrov fez para a superfície com bordo. Tá? Então, natural, a figura é essa. Tá? Você tem sua superfície. Você vai pegar os planos aqui perpendiculares ao plano onde você tem o bordo, tá? Primeira coisa, se a superfície não tem bordo, o bordo não é uma curva plana, já muda bastante, mas ok. Acho que é plano e você vai fazer o mesmo processo. Ó. Vem, né, toca, pega aqui a reflexão. E esse é o método de Alexandrov para superfícies com bordo. Só que aí tem situações que você não consegue contornar. Uma delas, ó. Se a minha superfície ela desce aqui para baixo, tá? Note que aqui a minha superfície está toda acima do plano.
do plano que contém o bordo. Tá? Se a minha superfície ela intersecta o semi-espaço de baixo aqui, pode ser que quando eu venha, pode ocorrer quando eu venho com o meu plano, tá? A reflexão aqui toque no bordo da minha superfície inicial. Então não vou poder aplicar o princípio de tangência. Mesma coisa, se eu não tiver uma simetria aqui na curva, tá? Isso também pode não funcionar. Tá? Esse ponto de bordo vai tocar esse ponto de bordo aqui. Então, as duas condições, né, para a gente utilizar o princípio de Aleksandrov com bordo é: a sua superfície está no semi-espaço, tá? E você começa assumindo que sua curva tem simetria. Como a gente está com um círculo, ótimo, né? Mas, em geral, então você pede que a sua curva inicial, né, o seu bordo tenha simetria. Tá bom, dito isto, vamos guardar essas informações. Agora eu vou para o resultado seguinte, que na minha opinião é o resultado mais forte, na direção de provar a conjectura da calota esférica, né? O resultado do Fabiano Brito, do Ricardo Saerp, Mix, né, e do Harold Rosenberg, eles provaram o seguinte, né, 91. Se você tem uma curva convexa fechada, tá, incluída no plano P, aí você pega uma superfície sigma, CMC, mergulhada, tá? O bordo dessa curva gama. E aí o resultado é: se a minha superfície é transversal ao plano ao longo da curva, tá? Então ela vive no semi-espaço. Muito forte esse resultado, porque ele está dizendo o seguinte, né? Se eu souber o comportamento aqui na vizinhança, na minha curva, esquece o restante, eu sei. E claro, se a curva for um círculo, eu posso aplicar o resultado da coisa, garanto que é uma calota. Então, note, está faltando muita coisa, você só precisa mostrar que ela não chega tangenciando. Né? Então, eu acho engraçado que é assim, poxa, resultado tão bonito, tão em aberto, mas só precisa mostrar que isso aqui não acontece. Ó. Ela não chega tangenciando. Mas basta você olhar para o pessoal que provou esse resultado aí, que você vai saber que não deve ser muito fácil provar isso, né? Então, bom, mas sente assim, né? Já no final da década de 90, opa, tá dando para mim. O Alias, né, o Luiz Alias, o Rafael Lopes e o Bennett Palmer, eles provaram, eles quase conseguem provar o Lucas Barbosa. É uma versão parcial porque eles pedem, né, que a topologia seja trivial, né, da superfície. As únicas estáveis, né, CMC, que tem topologia de um disco, são os discos ou as calotas esféricas. Tá? Esse resultado também é interessante, que eles usam muito variáveis complexas, então realmente dá para se entender que não dá, essa técnica deles não é de esperar que você consiga provar para hipersuperfície. Tá? Ok, esses são os 3 resultados que eu quero citar, né, mas eu não quero, assim, é uma questão realmente né, na minha cabeça de justiça, né, pelo menos comentar os outros resultados que tiveram, né, porque o que acontece é que no final da década de 80 e início da década de 90, isso era um tema de pesquisa muito ativo aqui no Brasil, muito forte. Tem um resultado lindo do Lucas Barbosa com o Luquezio Jorge, que eles provam a versão da estabilidade, né? Só que assumindo estabilidade forte, uma condição forte, né? Fortemente estável. Né? Esse paper é do Ricardo Saerp e do Fabiano Brito, está, né? Na Academia Brasileira de Ciência. Eu printei essa parte, porque ele antecedeu aquele paper com o Mix e com o Rosenberg. Né? O que os caras conseguiram é o seguinte: eles sabiam provar que tinha que ter aquele comportamento, assim, mas não ia além. Mas assim, eu achei muito legal essa. Eles definiram o que seria um chapéu de saci, né? Achei legal que o pessoal que não é brasileiro tem uma dificuldade enorme, né? Porque o saci é um personagem folclórico nacional, né? E aí, assim, mostra como estava muito intenso, assim, né? Tem os resultados do Lucas também, que ele provou o seguinte: se a superfície está presa num cilindro de raio 1 sobre H, onde H é a curvatura média, né? Tinha que ser uma calota, né? Se está numa esfera de raio 1 sobre H, também tinha que ser uma calota, né? Esses resultados do Lucas são incríveis porque assim, ele só usa o princípio do máximo, sabe?
É como o cara pegar um estilete assim e entrar numa selva, tá? Bem. Então, mas aí realmente assim, eu acho que isso não foi por um desejo, né? Porque é um negócio duro, realmente assim, parou e eu acho que para avançar a gente precisa de técnicas novas, né? Para avançar na resolução do problema. Bom, bem, mas eu quero citar aqui esse livro do Rafael Lopes, né? O Rafael Lopes, se você está interessado nesse tema, tá? Você vai na página do Rafael Lopes, tem lá. Ele tem, acho que o Rafael Lopes é um desses caras que escrevem, trabalham muito, né? Tem quase 200 artigos, eu acho que deve ter pelo menos 100 sobre, né, envolto desse tema. E ele tem essa monografia muito interessante, tá? Que descreve todos esses resultados que eu estou falando aqui, muito mais. Ele também vai para outros espaços. Tá? E aí o Rafael Lopes, né, ele coloca lá como conjectura, para mim é a pergunta extremamente natural. É o seguinte, uma vez que você saiu ali do contexto fechado, você vai... Ok, agora vamos estudar o caso com bordo. O natural seria, vamos começar pelo começo? Vamos fazer o teorema que Gelé fez para a superfície CMC? Vamos supor que ela é estrelada aqui, vamos provar? Mas não tem esse resultado. Não tem. E o Rafael, ele tem assim... É difícil você, né, afirmar isso, mas eu já li muitos trabalhos do Rafael, assim, pelo menos tem uns 4 ou 5 assim, que vão nessa direção de tentar provar o Gelé. E ele coloca nesse livro como conjectura. Né? O pessoal que está aí fazendo tese, né? Esse livro tem vários problemas, assim, em aberto. Ele faz uma listinha lá. Muito legal esse livro, tá? Assim, tá? Coletânea, né? E ele conjectura isso, tá? A conjectura supernatural, né? Que é, ou seja, você colocar a hipótese de ser estrelado na conjectura da calota esférica e tentar provar. Tá? Então, o resultado que eu quero apresentar é conseguir um avanço parcial, né, nessa direção. Né? Inclusive, assim, faz um tempo que eu estou trabalhando, inclusive até ontem à noite também continuo trabalhando, porque infelizmente eu provei o resultado assumindo, né, essa hipótese adicional que a superfície é localmente convexa. Né? Foi duro ter que assumir isso, eu achava que tinha o resultado. Né? Eu fiz um Skype aí com o Nazareno e o Marrocos para discutir esse tema, mas chegou um ponto que eu acho assim, eu acho o resultado relevante mesmo com essa hipótese, tá? E aí o que eu vou fazer é tentar dar uma ideia da prova. Eu tenho quanto tempo, Edvalter? Então, primeiro deixa eu fazer uma figurinha aqui para mostrar o seguinte. Tá? Quando você fala de superfície estrelada com bordo, né, você também pode definir de 3 formas, como a gente fez para o caso fechado aqui. Tá? Só muda o seguinte, né? Quando você pega aqui a sua superfície com bordo, tá? O que seria você dizer que ela é estrelada no sentido de que ela delimita um domínio que é estrelado no sentido afim, né? Aí para fazer isso, quando é que essa superfície a gente diz que ela é estrelada? Tá? Em relação ao ponto P. Se quando você pega aqui o cone formado pelo ponto P e o bordo, tá? Isso delimita um domínio que é estrelado no sentido afim. Ou você pode colocar a condição sobre a função suporte, ou a condição que eu prefiro, você consegue descrever a sua superfície, tá? Como um gráfico, né, sobre a esfera. Se alguma parametrização dela, tá? Como um gráfico sobre a esfera, mas não a esfera toda, no domínio da esfera. Que é o que acontece aqui. Tá? Então a minha sigma, ela é da forma. Onde errou aqui a função. Então o que é que acontece, né? Você tem aqui a minha superfície, tem aqui o bordo, tá? E o ponto, como a gente viu lá do teorema do Brito, Mix, Saerp, Rosenberg, o ponto é se ela sair tangente aqui, tá? É a dificuldade, né? Bom, mas você, imagina o seguinte, pega aqui, eu vou pegar a situação mais simples possível, eu vou pegar aqui para fazer um desenhozinho melhor.
espaço aqui, né? A gente se atrapalha. Vamos começar aqui com um plano, tá? Chamar a atenção, né? O que é importante, tá? Tá aqui o meu plano, P, minha curva gama, tá? Ok. Então, essa superfície, né? Ela pode ser estrelada. Não desenhei a superfície ainda, tá? Em relação a um ponto qualquer. Eu não tenho um controle sobre esse ponto. Por exemplo, o ponto não necessariamente é o centro do círculo, tá? Vou pegar aqui, esse aqui é o meu ponto, em relação ao qual a minha superfície é estrelada, tá? Importante você olhar para esse cone aqui. Quando você olha para esse cone, você enxerga duas possibilidades. Tá, outra coisa, eu vou fixar aqui um sistema de coordenadas, de modo que o plano P, ele vive aqui x3 menor ou igual que zero, tá? E esse cara aqui vai ser a origem do meu sistema, tá bom? Então a primeira coisa a você observar é a seguinte. Eu tenho duas possibilidades, né, para o meu domínio ômega, tá? Em relação ao qual eu vou parametrizar minha superfície estrelada, tá? Eu tenho a possibilidade que ela é algo assim. Então, o domínio seria esse cara grande aqui, ó. Anote que aqui, pela minha escolha de orientação, né, aqui é o x3 igual a zero. Tá? Então, meu plano P, ele é alguém assim, né? 3 igual a menos C, igual a zero. Eu tenho duas possibilidades, né? A possibilidade 1 aqui é quando esse domínio ômega, tá? Ele contém a calota de cima aqui, tá? Escrever assim. E a outra possibilidade é quando a minha superfície, ela está aqui, ó. Ela é descrita como um gráfico em relação a esse domínio menor. Ou seja, o domínio ômega intersectado com a calota superior é zero. Tá? Essas são as duas possibilidades. O que acontece é o seguinte, essa situação aqui, a situação simples de resolver. Sai do teorema da coisa, porque da mesma forma, você consegue mostrar que essa superfície aqui, ou ela está completamente aqui por cima, ou completamente por baixo, ela não intersecta. Porque o resultado da coisa garante, né, que ela não intersecta aqui o disco delimitado pelo círculo. Tá? Então o caso que é interessante é esse. Tá bom? E mais. Como era de se esperar, o importante é o comportamento ao chegar do bordo, né? Então, vamos lá, pega aqui a minha superfície. Tá? Mais uma vez eu vou colocar aqui o ponto em relação ao qual ela é estrelada. Como é que acontece uma situaçãozinha assim? Tá? Olhe para cá, tá? Esse aqui é o meu S2+. Quando você parametriza a sua superfície aqui, né, você percebe que toda essa parte aqui, você garante que ela está acima do semi-espaço. Então a dificuldade é você garantir que isso aqui não acontece. Ó. Que essa parte que está abaixo, tá, do eixo x3 igual a zero, não intersecte o plano. Esse é o ponto. Tá? Então esse é o ponto aqui que eu ataco, que eu tento provar. Bom? Para fazer isso, né, o primeiro resultado que eu utilizo é o teorema da turma lá da EDP, tá? Um teorema de rank constante, né? Que é um teorema de 2009, Pian, né? Esse teorema desprova esse resultado para superfícies que, na verdade, para soluções de uma EDP fully nonlinear, e sempre os exemplos, né? A curvatura média e a HR prescrita, né? Nesse contexto, tá? E aí entra a hipótese ser localmente convexa fortemente, eles provaram, né? Isso é uma conjectura do Caffarelli, do Corevar, né? Eles provaram que o ranking, tá? Aí aqui no caso lá, você descreve o gráfico, ele está falando do Hessiano da função, mas contexto de geometria, né? Que a gente tá. Opa! Eles provam que o ranking é constante, tá?
teorema muito forte, vou colocar no Event Jones, muito citado esse paper, teorema de rank constante do Byung-Wan. Tá? Então, nesse contexto, se localmente convexa, a minha superfície, né, tem, ou melhor, a minha superfície não, a segunda forma fundamental tem rank constante. H é minha segunda forma fundamental, tá? 5, né? Bom, o que acontece? A gente consegue provar, né, que aqui é no interior de sigma, tá? A gente consegue provar que a minha superfície ela tem um ponto elíptico, tá? Existe um ponto onde a curvatura gaussiana é positiva, ou seja, o rank, né? Apressado aqui. Aqui o rank, ela tem um ponto elíptico, né? Um resultado clássico é que você pega esferas grandes, né, e você vai fechando. O primeiro ponto que tocar, tá? Tem só que tomar um pouquinho de cuidado porque tem borda aí, mas funciona. Bom, como existe esse ponto elíptico, teorema de Byung-Wan, tá? Eu consigo concluir então que o interior de sigma, né, é localmente, estritamente convexo. E aqui é um dos pontos faz a diferença, né, em relação aos resultados anteriores, que usam um resultado de análise muito forte, tá? Mas também precisa dessa hipótese, infelizmente, ser localmente convexa. E aí o que acontece, tá? Se eu conseguir mostrar que a segunda forma, né, que ela continua estritamente convexa no bordo, a segunda forma é positiva no bordo, tá? Aí eu garanto que a calota esférica, por um resultado já resultado do Spurk, do Hoffman, do Rosenberg, eles provam o seguinte: você tem uma superfície com bordo, né, e a curvatura gaussiana é positiva, toda a superfície até o bordo, então ela tem que ser uma calota. Então, nesse caso, se eu tiver isso, tá? Ou seja, se eu conseguir garantir que a curvatura, que a segunda forma é positiva no bordo, então o resultado acabou. Tá? Eu não consigo provar isso, mas eu consigo mostrar o seguinte. Mas ok, isso aqui é para dizer que poderia acabar aí, né? Eu consigo mostrar o seguinte, eu consigo mostrar que ela está acima do subespaço, tá? Então, assuma, tá? Vamos se concentrar nesses pontos. Assuma que você tem um ponto no bordo, onde uma das curvaturas principais se anula, tá? E capa 1 menor ou igual que capa 2 são as curvaturas principais de sigma, tá? Tá bom? E aí entra um lema que na minha cabeça eu achava que eu ia conseguir provar esse lema. É longe disso. Tem um lema, né? E esse lema, eu não sei, o pessoal que é mais experiente aí, talvez já tenha visto em outro lugar. Eu nunca tinha visto, né? Eu vi esse resultado, né? Na verdade, não está dessa forma lá. Um paper do Giuseppe Tinaglia, estava estudando translacionais CMC, e tinha essa conta lá, achei assim, espetacular, né? Ele prova que o Laplaciano, né? Aí tem um contexto, né? O Laplaciano das curvaturas, da primeira curvatura principal, ele é menor ou igual que zero, né? Num conjunto denso. Tá? Então, esse resultado funciona aqui. E aí, com esse resultado, o que a gente tem, então? Você tem o seguinte. Tá bom, ok. Ele prova no conjunto denso, tá? Beleza. Aí agora, uma observação, tá? Você tem aqui gama, tem aqui um ponto P, onde a curvatura, a capa 1 é zero. Então, capa 2 aqui, né, tem que ser igual a 2H, que é positivo. Né? Então, em particular, você tem o seguinte. A minha capa 1 ela é suave numa vizinhança de P. Né? Tem multiplicidade 1. Tá? Então, se ela é suave numa vizinhança de P, pelo menos aqui, numa vizinhançazinha desse P, eu tenho que o Laplaciano de capa 1 é menor ou igual que zero, em toda a vizinhança. Eu tenho que capa 1 é zero em P, tá? E pela minha construção, capa 1 é maior ou igual que zero, né? Localmente convexa. Estou nas condições para aplicar o princípio do Hopf, do Boundary Point Hopf Principle, né? Para garantir o seguinte.
a derivada na direção normal em P de capa 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o gradiente de capa 1 em P é diferente de zero. Então, isso me permite, o teorema da função implícita, me permite garantir o seguinte. Numa vizinhança de P, né, esse conjunto, vou chamar aqui de Z, tá? Ele é uma curva. Se ele é uma curva, tá, então ele intersecta P aqui de duas formas. Ou ele é tangente a P, tangente ao bordo, né, em P, ou ele é transversal. Ele não pode ser transversal, por quê? Porque a minha superfície é estritamente convexa no interior. Então esse Z ele vai ter que tangenciar aqui. Tá? Não deu tempo, antes eu iria comentar que você usa Cauchy-Kovalevsky e estende aqui a uma bolazinha, tá? Você estende um pouquinho a superfície, passa do bordo para poder fazer esse argumento aqui, tá? Só para esse desenho. Mas o fato é esse, né? Você garante então que as direções assintóticas da minha superfície no bordo tem que ser tangentes. Tá? Com essa condição, já acabou, é só... Com essa condição eu consigo provar o seguinte, tá? Deixa eu lembrar aqui umas contas, ó. Quando você tem um gráfico radial desse, você tem uma expressão paramétrica para o normal, segunda forma, tá? E você tem então o seguinte, se você fizer essa mudança de variável aqui, chama de 1 sobre ρ, a função do gráfico, tá? A segunda forma fundamental, né? Ela tem essa cara aqui, então a minha função ela é localmente convexa e somente se essa forma quadrática aqui é positiva definida. Tá? Então o que é que eu consigo? Né? Eu consigo o seguinte, desenho aqui, vamos lá. Eu quero mostrar, né? Vamos lembrar que eu quero mostrar que esse pedaço aqui, né? Esses pedaços aqui da minha superfície estão acima do bordo. Eu pego um cara aqui qualquer, P, de Q, tá? Olho aqui para ele, né? Pro ponto que vem para ele aqui, X, né? Ou seja, Q é ρ de X, tá? Eu quero mostrar que esse cara está acima do bordo, tá? O que é que eu faço, tá? Eu pego uma geodésica, na verdade eu pego o meu ponto aqui, chamado de Q barra, né? Que realiza a distância dele até o bordo, tá? Então, parametriza esse cara, que vai ser um y, tá, okay, x de y é igual ao meu q, tá? X de y é ρ de x. Eu vou pegar uma geodésica aqui, ligando esses caras na esfera, tá? Tá bom? Note que o meu objetivo é mostrar que q mora aqui acima. Peguei um q qualquer, tá? Ok. A minha superfície, né, que é parametrizada por essa ρ, e u é 1 de ρ, 1 sobre ρ, ela satisfaz isso, né? A minha U maior que 1 delta sobre 2, 1 delta. Esse trabalho todo aqui foi para poder garantir esse delta, né? Porque o que acontece, né? Como isso aqui em beta, tá? Na minha geodésica, ao longo dessa geodésica. Como eu estou chegando perpendicular aqui ao bordo, tá? E eu vi que as direções onde a curvatura é nula, as direções assintóticas são tangentes, então ela chega estritamente positiva. Tá? Beleza. Com essa condição aqui, tá, o que é que eu faço agora? Eu construo uma barreira adequada, que é a seguinte, eu pego, depois de feito fica bem claro, assim, você pega uma esfera, tá? Que tangencia, né, o plano aqui nesse ponto. E raio bem grande, tá? E eu vou comparar essa esfera aqui, ó, com a minha superfície. Como esse cara tem raio bem grande, eu consigo mostrar a parametrização dele. Mostrar não, né? Aumentando o raio, né? Vai ficar pequena, né? Isso aqui é a segunda forma, tá? Um delta 2, mas ainda é maior que zero. Tá? Com essas duas condições, tá? Eu consigo, então, mostrar, pegando essa função aqui, menos u barra sobre o cosseno de S, tá? E usando que essa minha curva beta, né? Ela tem comprimento menor do que π sobre 2, isso é fundamental na prova. Tá? Então, eu consigo
mostrar que a minha U vai estar aqui por cima. Tá? A ideia era fazer uma conta, mas realmente... Tá bom? Ok, mas era isso. Para fechar, eu só quero dizer o seguinte, que é natural que você consiga estender esse resultado para outros espaços, né? No seguinte sentido, né? Você vai não garantir que é uma esfera, mas, por exemplo, garantir que é um slice, coisa desse tipo, né? E que você pode pensar esse meu resultado como uma versão parcial também do teorema de Liebman. Ou seja, você tirar essa hipótese de ser estrelada, só ser localmente convexa e tentar provar, né? E aí, é isso. Obrigado, pessoal. Bem, alguém tem perguntas ou comentários? Perguntas curtas, só por causa do tempo? Caso vocês tenham alguma outra pergunta, podem mandar para o professor Flávio. Quem?